Bom dia! Na nossa aula de ciência de hoje, nós vamos trabalhar o tema ecologia. O que é ecologia? Ecologia é a parte da biologia que se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e destes com o meio ambiente em que vive. A ecologia faz um estudo não só da parte biológica, mas também de fatores químicos e físicos. É uma ciência complexa e ampla que nos permite entender perfeitamente o funcionamento do planeta. Qual é a importância de estudar a ecologia? A ecologia ela faz-se necessário, portanto, para a criação de planos de preservação de organismos vivos, criação de modelos de preservação sobre o futuro do planeta, a compreensão de como uma obra pode afetar determinados organismos, entre vários outros pontos importantes para a preservação da biodiversidade e de nossos recursos naturais. Vamos ver agora um pouco sobre os níveis de organização em ecologia. Nós temos aqui a população. Ela pode ser definida como um conjunto de organismos de uma mesma espécie, que vivem em uma determinada área em um determinado período de tempo. Aqui nós temos uma gravura que mostra uma população de leões. Observe que todos são da mesma espécie. Comunidade. Ela pode ser definida como um conjunto de espécies diferentes que vivem em um determinado local, ou seja, o conjunto de populações que se desenvolvem em uma região. Nessa figura abaixo, nós vamos observar que nós temos populações de girafas e zebras. Quando nós temos populações diferentes, essas populações vão formar uma comunidade. Ecossistema. É o nome dado às comunidades, à parte não viva do ambiente e às suas inter-relações. Essa parte não viva do ambiente é a luminosidade, o oxigênio, é a água em que os seres vivos necessitam para sobreviver. Nelas são encontradas todas as variantes necessárias para se ter vida, sendo, portanto, autossuficiente. O ecossistema pode variar bastante em dimensão. Um aquário com plantas, como por exemplo, apesar de pequeno, pode ser considerado um ecossistema, pois nele há seres vivos e fatores não vivos, além de troca de matéria e energia. O oceano, com toda a sua extensão, também pode ser considerado um ecossistema. Então, no ecossistema, nós vamos observar que os seres vivos, eles necessitam da parte não viva. Essa parte não viva, nós temos que observar que é a água, é a luminosidade, é a temperatura. E nós temos a biosfera. É o nível mais complexo estudado em ecologia. E ele pode ser definido como o conjunto de ecossistema encontrado no planeta. É a soma de todas as regiões do planeta em que é possível existir. Rios, mares, desertos, floresta. Então, aí, olha, a biosfera são todos os ecossistemas do planeta em que nós podemos encontrar vida. Aqui nós temos um desenho em que mostra esses níveis de organização dos seres vivos. Nós temos a população de pinguins. Aí nós já temos aqui uma comunidade, que além dos pinguins, nós temos outros seres vivos. Nós temos o ecossistema e nós temos a biosfera. Escala de organização ecológica. Observe que nós vamos do mais simples
que é o organismo, até o mais complexo, que é a biosfera. Então, organismo, só um organismo. Quando nós temos mais de um organismo da mesma espécie, nós já temos o quê? Uma população. Observe que nós temos ali uma comunidade de quê? De espécies diferentes. Nós temos o ecossistema e nós temos a biosfera, que bio quer dizer o quê? Vida. Esfera, a esfera terrestre que engloba todos os ecossistemas que existem no planeta Terra. E temos alguns termos que são altamente importantes em ecologia. Espécie é o conjunto de organismos capazes de, na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. Em outras palavras, a espécie pode ser definida como grupo de populações que estão potencialmente isoladas reprodutivamente de outros. Observe que na espécie, para que haja o cruzamento e gerar descendentes, eles têm que ser da mesma espécie. Aqui nós temos também o conceito de habitat, é o lugar em que uma espécie vive. Então, as espécies, ela tem o quê? O seu habitat, o lugar onde ela vive. E ela tem também o quê? O modo de vida dela, que é chamado de nicho ecológico. Então, um ser vivo, ele pode estar em um mesmo habitat, pode ter vários seres vivos diferentes, mas o nicho ecológico dele, o modo de vida dele é diferente. Um pequeno resumo, para vocês darem uma lida de habitat e nicho ecológico. Aqui nós temos um pouco sobre a biodiversidade. Biodiversidade é a variedade de espécie de uma área. Ela se refere, portanto, a todas as espécies de plantas, animais, micro-organismos e outros seres vivos de uma determinada região. Biovida e a diversidade que existe no planeta. Todos os seres humanos necessitam da biodiversidade, pois é daí que tiramos nossos alimentos, os remédios e outros produtos que são utilizados como forma de gerar renda. Além disso, a biodiversidade garante o equilíbrio do planeta. Vamos falar um pouco sobre os riscos da biodiversidade. Em virtude da grande importância econômica, os seres humanos fazem uso exacerbado dos recursos naturais, não se preocupando com o fim dessa riqueza e com os impactos negativos gerados por esses atos. Essa triste realidade causa um grande problema, a redução da biodiversidade e a extinção de várias espécies importantes de seres vivos. A perda da biodiversidade acarreta diversos danos ao planeta, afetando diretamente o equilíbrio dos ecossistemas. Aqui nós temos um desenho mostrando, como o ser humano ele interfere um pouco nessa biodiversidade. Bons estudos e até a próxima aula.